Amados irmãos, graça e paz. Inclusive os que estão aqui no subsolo, graça e paz. Já deu aqui nosso horário. Aí a gente quer pedir aos irmãos, gentilmente, que retornem aos seus lugares. Irmão Emílio, pede por favor para os irmãos subirem, que a gente vai começar em nome do Senhor. Amém? Marcelo falou 10h45, são 10h47, então tá. Irmãos, eu quero abrir, permitindo o Senhor aqui falar o último capítulo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4. Bueno. Renato, irmãos, falou que os avisos estarão com ele. Marcelo precisou sair, então aí, se tiver algum aviso, procura Renato com antecedência, então, amém? Então, Malaquias capítulo 4, mas antes a gente vai ter aqui mais uma palavra de oração, tá certo? Senhor, mais uma vez, bendizemos teu nome. Nós podemos no primeiro dia da semana lembrar do grande amor do Senhor por nós. Muito obrigado, Senhor, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o teu nome. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos resgatou no seu amor incondicional. Louvado seja o teu nome. E aqui, Senhor, humildemente, nos apresentamos diante do Senhor para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra, para estarmos expostos à palavra do Senhor, pedindo a ti, pedindo ao Santo Espírito que venha nos falar o coração, venha nos edificar, venha nos comunicar a tua vontade. Senhor, cinja nossas mentes, nos livre de toda distração, de tudo que possa nos atrapalhar de ouvir a tua voz nessa manhã. Também tome esse ambiente e toda a perturbação do inimigo, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Declaramos nossa dependência do Senhor, tanto quem fala quanto quem ouve. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. O Senhor seja glorificado nesse tempo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, para quem chegou agora, Malaquias capítulo 4, nós vamos ler aqui o último capítulo do Antigo Testamento. Na atualizada diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, esse é o último capítulo do Antigo Testamento, não só porque está aí como o último livro, mas porque de fato Malaquias é o último profeta
do Antigo Testamento, o último profeta antes de João Batista. O Senhor, lá no Evangelho, a gente vai conhecer João Batista, e o Senhor diz que a lei e os profetas duraram até João. Mas João Batista não tem escritos. João Batista tem só registro dos seus escritos. O último profeta que tem registro escrito, livro escrito, a palavra de Deus vinda por ele para o povo é Malaquias. Existem alguns estudiosos que contestam isso, dizendo que o último profeta do Antigo Testamento foi Joel. Mas a tradição judaica, ela aponta Malaquias como o último profeta do Antigo Testamento. Por que é importante saber isso? Por que é importante falar isso? Porque é a última palavra que o Senhor comunica a seu povo antes do Novo Testamento, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor dá uma palavra que encerra o Antigo Testamento. Depois que Malaquias profetiza, o Senhor fica em silêncio. Depois da profecia de Malaquias, 400 anos se passam até que o nosso Senhor venha a essa terra. 400 anos que nós aprendemos de silêncio de Deus. Então, essa é uma palavra que encerra um período. O livro de Malaquias, ele é muito enigmático. Por quê? Porque o livro de Malaquias, ele se parece muito à palavra que é dada naquele tempo, mais ou menos 430 anos, 433 anos antes do Senhor vir. Os irmãos sabem que a história, ela é dividida entre antes e depois de Cristo, não é assim? Os anos, desde lá de Gênesis, a contagem vem diminuindo até o ano 0, que é o ano do nascimento do nosso Senhor. A partir desse ano 0, aí nós contamos para frente. Hoje nós estamos no ano 2025, depois de Cristo, é ou não é? Malaquias, ele profetiza 430 anos antes de Cristo. Então, depois que ele encerra o seu falar, depois que o Senhor fala através dele, fica-se 400 anos sem uma palavra de Deus. Muitos acontecimentos, mas Deus calado. E por que se parece muito a palavra que o Senhor deu naquele tempo com esse tempo de hoje? Porque você tem ali, os irmãos lembram que a história de Israel no Antigo Testamento, ela é dividida pelo cativeiro, o cativeiro de Babilônia. Ela é dividida. Como é que eu sei isso? Basta eu ler a genealogia ali de Mateus capítulo 1. Vamos ler comigo? Segure aí Malaquias capítulo 4. Olha o que é que diz Mateus capítulo 1, verso 1, falando da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que diz, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Obrigado. Da que fora mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Versículo 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vou continuar, mas no versículo 11 e 12, vem falando a genealogia. No versículo 11 e 12, menciona-se o cativeiro como um divisor da história de Israel. Tá vendo? Antes não falou. Abraão, Isaac, Jacó, e lá vem. Passa por vários reis, passa por Davi, por Salomão, mas versículo 11 e 12 menciona-se o evento, o cativeiro da Babilônia. A história é dividida. Depois do cativeiro, aí continua uma sequência de nomes, e aí chega até José, no versículo 16, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Aí o 17 faz um resumo temporal, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Está vendo? De Abraão a Davi, a Bíblia registra 14 gerações. Aí fala, desde Davi até ao exílio, novamente menciona-se o exílio, o cativeiro na Babilônia, mais 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Malaquias é escrito nessa terceira parte. Desde o exílio na Babilônia até Cristo. Aqui entra a profecia de Malaquias. Vou voltar para Malaquias capítulo 4. O que é que acontece, irmãos? O Senhor, o quadro que nós temos quando Malaquias está profetizando Israel já tinha passado 70 anos de cativeiro na Babilônia. O Senhor falou: Israel, você idolatrou tanto que eu vou mandar você para o centro da idolatria, para o shopping center da idolatria. Você não quer ídolo? Você não quer pecar? Pronto, eu vou botar você num lugar, você vai pecar à vontade. Você vai se fartar de pecar. Que o Senhor nos guarde de merecer esse juízo do Senhor, porque isso pode acontecer. O Senhor nos adverte, a gente não se arrepende. O Senhor nos adverte, a gente não se arrepende. Aí chega um dia que o Senhor fala assim: pronto, então você vai ficar agora à mercê de si mesmo. Você agora vai ficar solto. Você vai fazer o que você quiser agora. Foi o que aconteceu com Israel. Babilônia, o centro da idolatria. Israel foi para lá. Agora ele foi para lá, e os que saíram de lá saíram curados, porque viram a podridão do pecado, viram a podridão da idolatria. Então Israel passa 70 anos de cativeiro numa terra estranha. Os livros de Esdras, Neemias, Esté, Ageu e Zacarias, o Salmo 137 são escritos dessa época. E depois, claro, o Senhor não tinha nenhum plano de que seu povo continuasse naquele lugar, nenhum plano de que Israel continuasse em Babilônia. Então, mais ou menos ali 500 anos, 538 anos antes do Senhor vir a essa terra, 538 antes de Cristo, aí o Senhor levanta aquele rei persa,
o imperador Ciro, e através de Ciro é publicado um edito dizendo: ó, o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O Senhor sempre teve seu plano, sua casa em Jerusalém. Então, através de Ciro, o povo recebe a permissão para sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, para edificar aquilo que de fato é o propósito de Deus. A casa do Senhor, a cidade do Senhor, o povo do Senhor vivendo ao redor daquela edificação. Sempre foi o plano de Deus, foi isso aí. Então, alguns voltam, muito poucos retornam, porque a maioria estava acostumada com Babilônia. A maioria não estava mais disposta a deixar o seu conforto, a deixar suas conquistas em Babilônia para sair e voltar para Jerusalém, porque ia encontrar uma cidade em escombros, em ruínas. O que foi que moveu os irmãos que voltaram? Deus despertou o espírito deles. Eles tiveram a revelação de que Babilônia não era o lugar do plano de Deus, mas Jerusalém. Então eles voltam para edificar a casa do Senhor. Muito poucos, 2,5%, muito poucos. E desse retorno do povo de Israel para Jerusalém até Malaquias, o que nós estamos lendo, se passam em 100 anos. Se você fizer a conta de 538 para 433, uns 100 anos mais ou menos, tem a profecia de Malaquias. E continuando, por que essa palavra é tão parecida com hoje, irmãos? Porque hoje nós temos o povo do Senhor, a igreja do Senhor, uma grande parte vivendo no cristianismo, uma grande parte vivendo, perdoe-me o termo, mas aqui entre nós podemos usar esse termo com toda liberdade. Eu não falaria isso no meio de outros irmãos para não ofendê-los, mas aqui, com toda liberdade, a gente fala. A maior parte do povo de Deus hoje vivendo no cristianismo, na confusão do cristianismo, na confusão do catolicismo romano e das denominações protestantes. A grande maioria do povo de Deus vivendo em Babilônia. Aí você compara com Malaquias. Poucos voltaram, a maioria ficou em Babilônia, mas um remanescente retorna de Babilônia para Jerusalém para edificar a casa do Senhor, por entender pelo Espírito que esse era o plano de Deus. Aí quando você entende pelo Espírito qual é o plano de Deus, você está disposto a largar suas conquistas pessoais e vir edificar aquilo que é o plano de Deus, aquilo que é o seu propósito. Então hoje você tem também uma parte de irmãos que foram chamados pelo Senhor para sair do cristianismo e vir reunir debaixo apenas do nome do Senhor, guardando a sua palavra, não negando o seu nome. Isso está relatado na história da igreja, lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 cartas, é a história da igreja contada ali. Então você tem irmãos que, agora voltando os olhos para Malaquias, saíram de Babilônia, vieram para Jerusalém, mas você tem também, porque a história não para em Filadélfia, você tem também irmãos que, embora tenham visto esse propósito, eles também se corromperam. Eles também se corromperam. Esse é o quadro aqui de Malaquias, e esse é o quadro hoje de 2025.
E a última coisa, para fechar a semelhança. Nesse tempo de Malaquias, eles estavam aguardando a vinda do Messias. Todo homem no Antigo Testamento que fosse sério, comprometido com Deus, ele estava vivendo sabendo que um dia Deus ia enviar o Messias. Então, nessa época aqui, eles estavam aguardando a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 2025, nós estamos aguardando sua segunda vinda. Por isso que essa palavra é tão semelhante e é tão oportuna para os tempos de hoje. E aí o Senhor, nós lemos aí, o Senhor começou falando que, versículo 1, pois eis que vem o dia. Esse dia tem, eu vou abrir aqui a King James. Esse dia é o dia do Senhor, dia de juízo, dia, não precisa nem explicar muito, o próprio versículo já fala assim, ó, pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. Abri aqui Malaquias capítulo 4 na King James. Pois com toda certeza vem o dia com letra maiúscula, em fogo ardente mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos exércitos. É uma palavra, irmãos, de juízo. A gente vai falar, talvez não na ordem certinha, mas é uma palavra de juízo. O Senhor está anunciando que está vindo um dia aí de julgamento, onde todo o pecado, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo isso será julgado. Eis que vem o dia como fornalha. Porém, graças a Deus por isso, irmão Gino uma certa vez falou que nas profecias, às vezes acontece o que ele chama de fenômeno profético. O que é isso, Luciano? Para quem não sabe, claro. Ele falou assim, ó, se você está de longe aqui, olhando para uma cadeia de montanhas, você, de longe da posição onde você está, você visualiza a montanha mais alta. Mas se você se aproximar da montanha mais alta, você vai descobrir que há montanhas menores próximas, que você não está vendo, você está vendo a mais alta. Por que isso? Porque esse dia do Senhor, como juízo, como fornalha, é o último dia. É o dia do julgamento final. É Apocalipse capítulo 20. Mas quando você se aproxima com a lente do Novo Testamento, você vai descobrir que antes do dia do juízo do trono branco, tem outro dia. Esse outro dia é para os crentes. Esse outro dia é o dia do nosso julgamento. Então, você entende que Deus, Ele não trata crentes e incrédulos da mesma forma. Nós somos o seu povo, nós somos comprados pelo seu sangue, então Ele não vai nos julgar da mesma maneira como Ele julga os ímpios. Nós teremos o nosso juízo, nossa audiência vai ser em outra data.
nós teremos um juízo antes. Você se aproximou daquela grande montanha com a lente do Novo Testamento, você vê que tem outra montanha que você não tinha visto antes. Por isso que você tem versículos no Novo Testamento já, por exemplo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar ou de nos reunir como igreja, não é assim? Como é costume de alguns, tá vendo? É a palavra para os crentes, não é para os ímpios. Ímpio não se reúne como igreja, é a palavra para nós. Não deixemos, não falte as reuniões do grupo caseiro, é isso. Não falte o partir do pão, como é costume de alguns. Aí diz assim: antes façamos admoestações. Admoestações, os irmãos sabem, são advertências, não é exortação. Exortação é encorajamento. Aqui não é exortação, é admoestação, é advertência. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse o dia de Hebreus 10, 25 é o dia do tribunal de Cristo. É o dia em que os crentes serão julgados. Paulo vai explicar isso, os irmãos conhecem, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba. Diz a finalidade: o tribunal de Cristo não é para eu saber se eu serei salvo ou não, eu já sou salvo, glória a Deus, mas é para que eu receba segundo o bem ou o mal feito através do corpo. Se essas pernas que eu tenho, sadias, graças a Deus, não me serviram para me tirar de casa e me levar para a reunião da igreja, mas me serviram para me levar para a Fonte Nova para eu ver o Bavi, naquele dia eu serei cobrado. É bem prático. Se esses olhos que eu tenho não me serviram para eu ler a Bíblia, para eu memorizar a Bíblia, mas me serviram para eu ficar horas e horas nas redes sociais, no celular, no computador, naquele dia eu serei cobrado. Então, antes do dia terrível do Senhor, que vem como fornalha, vem o dia do tribunal de Cristo, onde os crentes, é por isso que Pedro, eu só estou repetindo para os irmãos sabem disso, é por isso que Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo começa pela casa de Deus. É como nós aprendemos: eu não posso repreender o filho do vizinho se o meu filho é mal educado. Deus não vai julgar os ímpios antes de corrigir seus próprios filhos. Então, o dia do Senhor, ele tem um outro dia que antecede. E aí o Senhor está falando em Malaquias para nos advertir que esse dia vai chegar. Para os ímpios sim, mas também para os crentes, porque infelizmente os irmãos percebem que a gente está falando de Malaquias e falando do Novo Testamento. Infelizmente, naquela época, embora os irmãos tivessem voltado de Babilônia para poder cumprir ali o seu propósito, plano de Deus, mas eles próprios, 100 anos havia se passado, eles próprios tinham se perdido em pecados, em distrações. Nós lemos só o capítulo 4, mas se você for ler
Você que não conhece. Se você for ler todo o livro de Malaquias, que é curtinho, são 4 capítulos apenas, você vai ver que é um livro cheio de cobranças, cheio de advertências, o Senhor falando com seu povo. Parece até que Deus está falando com ímpios, perguntando coisas básicas ao povo. Tipo, no primeiro capítulo: se eu sou pai, cadê a minha honra? Você diz que eu sou seu pai, Israel, por que não me honra como pai? Coisa básica. E o Senhor estava ali lidando com um povo distraído, um povo em pecado, embora eles estivessem na posição correta, que era em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu para de todas as tribos fazer ali habitar o seu nome. A posição era correta, a condição péssima, a condição horrível. Então é por isso, irmãos, que aí hoje a gente não sei se a gente falaria tudo, mas é por isso que a gente não pode, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos mostrado em relação à restauração da igreja. Muitos de nós se converteram pela pregação do Evangelho aqui entre nós, mas muitos também vieram das denominações, se converteram lá, e o Senhor em algum momento abriu os olhos para poder virem se reunir unicamente debaixo do nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso que Ele tem nos mostrado. É palavra de Deus, é restauração. Deus precisava, não que Deus precise de nada, mas Deus, no seu plano, na história da igreja, é claro que em algum momento Ele ia restaurar o testemunho que foi perdido da igreja. Porque o testemunho de Cristo sempre existiu, desde que Ele morreu na cruz e o Evangelho começou a ser pregado. O testemunho de Cristo tem sido levado aí por toda a terra. Nós nos convertemos por causa disso, porque irmãos chegaram até nós e pregaram o Evangelho para nós. Nós estamos aqui, o testemunho de Cristo chegou até nós, amém. Mas o testemunho da igreja, o modelo de, não gosto dessa palavra, mas porque dá a ideia de uma coisa mecânica, humana, mas eu vou usar, os irmãos interpretem, né, corretamente, o modelo de funcionamento da igreja. Esse estava deteriorado pelo catolicismo romano e pelas denominações, deteriorado. Então Deus, em algum momento da história, Ele restaura esse testemunho. De que maneira? Trazendo irmãos do contexto do cristianismo para vir reunir, guardando a sua palavra e não negando o seu nome. Então, nós louvamos ao Senhor, sim, pelo que Ele tem nos mostrado. Agora, a gente não pode achar, usando a figura do Antigo Testamento, nós não podemos achar que a gente pisou em Jerusalém, pronto, agora estou em Jerusalém, agora estou edificando a casa do Senhor e está tudo maravilhoso. Não, não, irmãos. Os inimigos continuam. Os inimigos ainda existem, os inimigos contrários à edificação da casa de Deus. Os inimigos de Filadélfia. E os inimigos de Filadélfia não são externos principalmente, são internos principalmente. É a carne. Lembra dos discípulos? Eles estavam ali com o nosso Senhor maravilhoso, andando dia a dia com Ele, aprendendo, vendo, não só aprendendo, mas ouvindo, vendo o Senhor se mover ali. E um belo dia, eles se pegam numa discussão, dizendo assim: qual de nós é o maior? Imagine, irmãos, você na casa de Deus, você servindo a esse Deus maravilhoso, Ele que te tirou do império das trevas
e te colocou no reino do Filho do seu amor, você preocupado com posição. Quem é maior? Será que eu sou maior do que Jailson? Ou Jailson é maior do que eu? Não, acho que eu... Irmão, que queda, que fracasso, se a gente veio edificar a casa de Deus e está preocupado com a nossa reputação, com o nosso progresso, com nossas conquistas. Quem será que é o maior aqui? Será que sou eu? Os discípulos foram pegos nessa discussão. Então, não adianta dizer assim: ó, o Senhor tem nos mostrado o caminho de Filadélfia, glória a Deus, glória a Deus, que Ele nos mostre mais ainda. Mas isso não é suficiente. Nós estávamos relembrando, essa pregação, ela está no YouTube. Os irmãos que não escutaram, a gente divulgou essa pregação amplamente na época. Os irmãos que não assistiram, se você tiver tempo, assista se você não assistiu, assista. Se assistiu, assista de novo. Em 2020, nosso irmão, nós estávamos em Contagem, lá na conferência, e nosso irmão Oliver Peng, é a mensagem de segunda-feira pela noite, lá da conferência. 2020, 5 anos. Nosso irmão, muito graciosa aquela pregação. Nosso irmão contando ali a história da igreja, passando por valdenses, condes de Zinzendorf, reformadores, e ele veio fazendo aquela narração ali. E ele contou o testemunho de uns irmãos numa cidade da Nova Zelândia, que eles começaram a ver esse propósito de Deus, de restaurar a sua igreja, restaurar o testemunho da casa de Deus, né? Chamar irmãos do cristianismo para poder virem reunir somente debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra. Esses irmãos começaram a ver, começaram a beber da palavra, começaram a reunir dessa forma. E o Senhor começou a abençoá-los, né? Nosso irmão Romeu aqui na conferência lembrou aquele versículo que o Senhor fala a Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É verdade. A visão que o Senhor nos trouxe é uma porta aberta. Isso foi verdade lá quando começou. Quer dizer, quando começou, que nós temos notícia. Pode ter começado antes, mas até quando o Senhor começou a mover essa visão entre os irmãos lá do Reino Unido, irmão de Plymouth, começou-se a ver essa porta aberta. Filadélfia, ela tem pouca força, mas ela tem uma porta aberta. O Senhor começou a revelar a palavra, começou a abençoar os irmãos, e isso começou a acontecer lá nessa cidade da Nova Zelândia. E os irmãos, assim, empolgados com essa visão, agradecidos com essa visão, eles escreveram para um amado irmão da época, um irmão abençoado, já partiu para o Senhor, um irmão maduro, que já estava nessa visão há mais tempo. Eles escreveram para esse irmão e disseram assim: ó, irmão, Deus tem nos abençoado aqui na cidade, e a gente começou a reunir dessa maneira. E eles fizeram na carta uma lista das verdades da Bíblia que eles estavam praticando. Essa carta chegou a esse irmão. Esse irmão, depois de um certo tempo, respondeu e falou assim: irmãos, mais ou menos assim, né? Está lá na pregação, não lembro exatamente, mas você pode consultar diretamente o vídeo do YouTube. Esse irmão falou mais ou menos assim, que ter o testemunho da igreja, se reunir no caminho de Filadélfia, não é uma questão de praticar essas e essas e essas verdades. A igreja você só tem, ele disse, quando há dores de parto. Tem que ter dores de parto. Tem que ter a obra da cruz. Tem que ter o quebrantamento. A visão
da restauração do testemunho da igreja é algo que Deus forja nos irmãos, que Deus trabalha nos irmãos. Não é uma questão de raciocínio lógico, de dizer assim, bora pegar aqui as verdades da Bíblia, vamos praticá-las. Vai dar em nada, vai fracassar. Inclusive hoje nós temos irmãos que eles se decepcionam com as denominações, eles saem da denominação em que estão reunindo, mas sabe o que eles fazem? Eles formam outra denominação. Como alguém já disse, é mitose, é meiose, é a célula se dividindo, só. A decepção que eles têm com o cristianismo não leva eles para uma visão correta da prática da igreja, leva eles a reproduzir aquilo que eles já receberam anteriormente. Então, sim, irmãos, nós louvamos ao Senhor pelo que Ele tem nos mostrado, mas nós devemos estar o tempo todo vigilantes. Eu estou adiantando, não sei se era para eu falar isso hoje, mas já falei, já está aí já. Não é questão de assim, é porque nós não temos um nome aí fora, igreja fulano de tal. Não é isso. É porque nós não temos sistema pastoral, aqui são presbíteros. Não é isso, irmãos. Vai além, é Deus abrir os olhos, é Deus mostrar a obra da cruz. Tivemos uma conferência, uma palavra agora maravilhosa, nosso irmão falou, a centralidade de Cristo, a centralidade da cruz de Cristo. Sem essas coisas não há igreja, sem essas coisas há organizações humanas que tem papa, escolheram agora, não foi? Que tem pastor presidente, que tem bispo patriarca, que tem o homem no centro governando. Organizações humanas que podem dizer, que podem não, que acham que podem dizer. Que parte da Bíblia se pratica aqui e que parte da Bíblia não se pratica aqui. Aquele hino, aquela música do grupo Logos é tão oportuna para os tempos de hoje. O irmão fala assim: eu sinto o verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou, que ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como Ele tem de ser. Essa música é muito oportuna. As organizações humanas tendem a fazer isso, ainda que tenha o nome de cristãs, ainda que tenha o nome de gospel, mas elas são apriscos. Por isso que o Senhor falou: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem nos mostrado, mas é uma batalha constante. A Filadélfia, o Senhor diz: guarda o que tens, guarda o que tens. O Senhor tem dado muito, mas nós precisamos guardar. Nosso irmão Romeu, de novo, ele falou assim, está gravado, os irmãos estavam lá, ouviram. Reuniões de oração não podem se tornar reuniões em que a igreja se reúne, mas é uma reunião de um bocado de pedido pessoal, demanda pessoal, meu vizinho, minha saúde, meu emprego. Não, ele falou assim, é uma palavra de direção aquilo ali. Principalmente nas reuniões de oração,
nós precisamos gastar tempo em saber, em perguntar qual é a mente do Senhor para a assembleia onde nos reunimos. Aí ele fala assim: Senhor, o que é que de Cristo tem nas nossas reuniões? O que é que de Cristo tem em nossos relacionamentos? O que é que de Cristo tem no nosso viver como igreja? É uma vigilância constante. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Esse é o caminho. O caminho que o Senhor tem nos mostrado não é para a gente botar um nome e dizer assim: nós somos Filadélfia. Não, porque senão estaríamos nos orgulhando. Mas é um caminho que, pela graça do Senhor, deve ser trilhado, buscando sempre fidelidade ao Senhor. E buscando ver, guarda o que tens, buscando sempre ver o que é que tem de tradição, de humano, e que não é a palavra de Deus. Porque nós somos, principalmente nós que viemos do cristianismo, somos contaminados por muita tradição humana, muita coisa que se acha que está na palavra, mas não passaria pelo crivo da palavra, pelo crivo da pura palavra de Deus. Então, sim, irmãos, nós louvamos ao Senhor por isso que o Senhor tem nos mostrado, mas isso não é para nos orgulhar. O Senhor sempre tem, por isso que lá na discussão que os discípulos tiveram, quem é o maior, quem é o maioral? Teve dois que a mãe falou assim: Senhor, quando o Senhor vier no reino, o Senhor pode botar esses meus dois filhos, uma à sua direita e outra à sua esquerda. O Senhor falou assim: você não sabe o que vocês estão pedindo? Hein? Coisa de mãe. Renato falou assim, coisa de mãe. E hoje é dia das mães, né, que o pessoal aí fora comemora, né? Coisa de mãe, disse Renato. Primeira carta de Renato, capítulo 5, verso 3. Eles estavam buscando posição. A mãe estava buscando posição para os filhos. O Senhor falou assim, em outras palavras: isso é coisa daí de fora, não é coisa do meu reino, não. Isso não é padrão da minha, porque só Ele tem igreja. Isso não é padrão da minha igreja, não. Aqui, quem quiser ser o maioral, seja quem serve. Então não é uma palavra para poder, não é uma visão para poder nos engrandecer diante dos outros irmãos, não, é para nos manter em humildade, em humilhação, porque na verdade, a gente nem sabe explicar por que o Senhor mostrou essas coisas para a gente. Você sabe? Nem nunca vamos saber, porque é misericórdia do Senhor. É misericórdia. No tempo de Malaquias, somente, vamos usar esse termo, somente um punhado de israelitas tinha voltado de Babilônia para Jerusalém. Só um punhado. Muitos ficaram em Babilônia e ficaram fiéis a Deus. Por exemplo, nosso irmão Daniel. Daniel não voltou para Jerusalém. Então, isso quer dizer que Deus tem lá os seus filhos, nossos irmãos, que Deus cuida, que Deus abençoa. Agora, a realidade não tem como negar. A realidade é a realidade bíblica. É que você tem uma terra estranha, povoada pelos filhos de Deus. Uma terra estranha.
É o Salmo 137. Como eu vou entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nem sempre nessa terra estranha você consegue praticar a pura palavra de Deus. Por quê? Porque na terra estranha existe muita tradição humana, existe muita coisa que é da personalidade de cada um, do líder, do fundador, do pastor presidente, do bispo, do papa. Então você quer servir a Deus com fidelidade, vivendo a pura palavra de Deus, nem sempre vai conseguir. Por quê? Porque a terra é estranha. Mas o Senhor, lá em Apocalipse 17, quando isso tudo virá a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, o Senhor, no 17, a grande Babilônia apresentada. No 18, o Senhor solta a proclamação: sai dela, povo meu. Ou seja, para que não sejais cúmplices dos pecados dela. Esse é o perigo de o povo de Deus habitar numa terra estranha que não seja o testemunho da igreja. É tornar-se cúmplice do que é praticado lá. O Senhor, que é Pai, que tem compromisso com seus filhos, não vai deixar o seu povo o tempo inteiro na terra estranha. Ele vai soltar o chamado e vai dizer: sai dela, povo meu, antes de ele vir com destruição. Que horas são? 38, temos um tempinho ainda. Vamos voltar aqui, irmãos, para Malaquias. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Só recapitulando, o Senhor está dizendo aqui que Ele não vai tratar ímpios e crentes da mesma forma. Há uma separação. O versículo 2 diz: mas para vós outros. Ou seja, é o que nós falamos anteriormente. Existe o dia do Senhor, mas antes do dia do Senhor vem o dia do Senhor para os crentes, o dia. E aí nós seremos julgados e os ímpios serão julgados depois. Há diferença. E no versículo 4, irmãos, lembrai-vos da lei de Moisés. Nós estamos no último escrito do Antigo Testamento. E Deus está apontando o dedo lá para o passado, para dizer: se lembre da lei de Moisés. Ou seja, a palavra de Deus não muda. Deus não mudou a sua palavra porque as circunstâncias mudaram. Ele está apontando o dedo lá para o passado. Sabe aquela lei que eu dei através de Moisés? É dela que eu quero que vocês se lembrem.
É por isso que a palavra dada a Filadélfia é: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, nós não temos que praticar uma palavra diferente. Nós não temos que modernizar a palavra de Deus. Nós não temos que adaptar a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra que foi dada. Então, já se passou tanto tempo, tantas coisas aconteceram, mas o Senhor está dizendo: eu quero que se lembre da minha palavra. Não tem outra palavra, não tem outro padrão, não tem outro caminho, é aquela que eu já dei. Estatutos e juízos. Ainda fala assim, ó, que eu dei lá em Horebe, que eu dei lá no deserto, é aquela mesmo. E o problema de Israel, e que é o nosso problema hoje, é exatamente não praticar essa palavra. É exatamente fugir dessa palavra, é introduzir outra palavra, é modificar essa palavra. Esse é o problema do povo de Deus. Então o Senhor está dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés. O padrão é o mesmo. Por isso que a gente falou há um tempo atrás, Colossenses fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ou seja, o nosso aconselhamento, a nossa prática, aquilo que nós vivemos na vida cristã, aquilo que nós vivemos como igreja, deve estar embasado na palavra de Deus. Nosso aconselhamento, a gente aconselha uns aos outros baseado em quê? No que nossa mãe ensinou? No que o pai ensinou? Bom, se o que nossos pais nos ensinaram for a palavra de Deus, ótimo. Mas tem muita coisa que nós aprendemos, veio de nossos pais. Nós os respeitamos, mas não é a palavra de Deus. Então, a nossa base, a base do nosso aconselhamento deve ser a sua palavra. Então, veja que tanto tempo se passou, muita coisa aconteceu, mas o Senhor ainda tem que dizer: eu quero, Israel, que você lembre da lei de Moisés. Da lei de Moisés. Porque, inclusive, no livro de Malaquias, o Senhor fala: eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Vocês mudam, eu não. Então, o mesmo padrão dado lá é esse daqui para vocês. E aí, irmãos, ele falou de Moisés. No versículo 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Graças a Deus, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vai enviar mais uma oportunidade de arrependimento. Já pensou se o dia chegasse de repente? E aqui, talvez não dê tempo de falar hoje, mas aqui o Antigo Testamento termina com uma mensagem clara referindo-se à vinda de João Batista. Agora, os olhos do Senhor estão focados na vinda do Filho de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, está vendo? Eu ainda vou enviar para vocês o profeta
Elias. Interessante que no último capítulo do Antigo Testamento é mencionada a lei de Moisés e o profeta Elias. Os mesmos dois homens que aparecem conversando com o Senhor lá no Monte da Transfiguração. Está vendo? Moisés e Elias. Por quê? Porque o Senhor, Ele agora, graças a Deus, quando a gente tiver tempo a gente fala melhor. Graças a Deus que ainda não tinha chegado esse dia do juízo. Graças a Deus. Porque se tivesse chegado naquele tempo o dia do juízo, eu e você nem aqui estaríamos. Mas agora Deus vai passar 400 anos em silêncio. Finaliza Malaquias aqui, 400 anos em silêncio. Por quê? Porque 400 anos depois vai pisar nessa terra o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então aqui nesse momento o Espírito Santo voltou seus holofotes para dizer, ó, ainda não vai chegar o dia não, o grande e terrível dia do Senhor. Eu ainda vou enviar para vocês o profeta Elias. Eu vou finalizar lendo isso. Por favor, Lucas capítulo 1. Lucas 1, verso 5. Lucas 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ó Malaquias aí. E verso 17: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só um parênteses, só uma pausa. Tá vendo, irmãos? O anjo, ele está anunciando aqui aquele que foi profetizado lá em Malaquias. O Senhor, graças a Deus, não veio de vez, não pisou na terra e falou assim: estou aqui. Não, ele mandou antes um precursor para poder fazer isso aqui que o anjo disse.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Aí, tá vendo? A profecia de Malaquias cita só esse trecho, mas o anjo, ele aumenta a revelação. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Tá vendo? O anjo estende a revelação sobre o trabalho de João Batista. Ou seja, se a gente for resumir, aquele homem nasceu, foi enviado no espírito e no poder de Elias, porque Elias era o profeta brabo. Elias chega e diz: não vai chover por 3 anos e 6 meses, acabou. Elias era: ó profeta, o rei mandou você, homem de Deus, o rei mandou você descer. O rei falou assim: ó, desce. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Desceu fogo do céu, queimou todo mundo. Elias era brabo. Elias era o brabo. Eliseu era mais brando, o sucessor, mas Elias era o brabo. Aí tinha que ser um no espírito e poder de Elias, para poder dizer assim: raça de víboras. João Batista veio nesse espírito, para poder, desculpa o termo, chutar o pau da barraca, mas com uma missão santa, divina, de converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, para dizer assim: ó, eu não sou o Messias não, mas está vindo, se prepare. É o cumprimento da profecia lá de Malaquias, João Batista aqui. Aí Zacarias, verso 18, então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Aí o coitado duvidou, o rapaz, Eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Irmãos, vamos parar por aqui, por causa do horário, mas vejam os irmãos, graças a Deus, a gente termina essa mensagem de hoje, e se o Senhor permitir, no domingo que vem a gente continua. A gente termina louvando ao Senhor, em regozijo. Por quê? Porque graças a Deus, aqui agora, não foi ainda o momento de juízo. Agora o Senhor, às vezes a gente está num espírito assim de que Deus mande logo fogo, queime tudo, não sabendo se Ele mandar fogo, a gente mesmo vai se queimar. O Senhor, Ele não tinha fogo aqui para mandar, Ele não tinha julgamento aqui para mandar, não. Ele tinha uma palavra de misericórdia. Ele agora vai enviar o seu Filho, e antes de enviar o seu Filho, Ele ainda envia um precursor para poder dizer: se arrependam, porque o Messias está vindo, como disse o anjo aqui, para habilitar ao Senhor um povo preparado, para Ele não vir, olha que misericórdia do Senhor, para Ele não vir e pegar todo mundo distraído. Não, aparece João Batista com esse ministério aqui, de anteceder, de preparar o caminho da sua volta, da sua primeira vinda. Glória a Deus.
Vamos orar e a gente já encerra aqui 5 para meio-dia. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nos colocamos humildemente na tua presença, pedindo que o Senhor nos fale ao coração. Louvado seja o teu nome. Amém, Renato.